Olá, eu sou o Jefferson Barbosa e hoje eu estou aqui para falar sobre o romance Estação 11 da Emily St. John Mandel. A Emily é canadense, ela estudou dança contemporânea e esse livro, Estação 11, já é o seu quarto romance. E o mais legal é que esse livro ganhou o prêmio Arthur C. Clarke Award, que é um dos maiores prêmios de ficção científica. E tudo isso me deixou com muita vontade de ler. Primeiro porque eu amo gênero, amo ficção científica. E segundo, essa coisa de temática pós-apocalíptica com um pouco de teatro me subiu aos olhos. O romance ela se passa na atualidade e ela começa durante o quarto ato da peça Rei Lear, do Shakespeare. E durante a cena, o autor que interpreta o personagem principal, que é o Arthur, acaba falecendo. Ele primeiro tem um ataque e um cara que é paramédico, que está sentado ali na plateia, que é o Divan, percebe que ele está passando mal, algumas pessoas demoram a perceber isso, e ele corre em direção ao palco para tentar salvar esse rapaz. Só que o autor acaba falecendo. E nessa primeira cena da morte no teatro, a gente é apresentado aos principais personagens do romance. E o legal desse romance é porque ele não tem uma estrutura convencional. Primeiro que a gente não tem um personagem principal, a gente tem vários personagens que dividem o tempo do enredo. A gente conhece um pouco desses personagens em ordens não lineares. E isso é que é interessante, tanto antes do grande acontecimento como depois do grande acontecimento. E o que é esse grande acontecimento? O mundo inteiro é submetido a uma doença contagiosa que ninguém sabe explicar o que e que dizima grande parte da população. Só que algumas pessoas não são abatidas por essa doença. Então a sociedade ela tem que simplesmente começar a viver de novo. Só que agora as coisas pré-históricas são na verdade a nossa atualidade. Tanto é que durante o romance a gente tem um museu, só que nesse museu ficam guardados computadores, telefones, motos, carros e outras coisas que funcionavam antes da peste. Então a gente vai acompanhar a saga desses personagens, principalmente de uma trupe de teatro que interpreta Shakespeare. E eu gostei bastante da brincadeira disso tudo, porque o romance ele passa uma ideia bastante legal, diferente de outras ficções científicas, que é o seguinte, que está escrita literalmente no texto, e essa frase é incrível. O homem precisa de arte. Sobreviver não é o suficiente. O homem precisa de arte. Mesmo nesse mundo pós-apocalíptico, mesmo quando tudo acabou, o homem precisa da arte, seja a música, seja o teatro, seja a literatura, e tudo que nos contagia. A gente precisa disso. Nós somos especiais, nós somos mais do que animais. E então sobreviver não é o suficiente. Principalmente por interpretar Shakespeare, porque agora nesse período de peste, assim como no período de Shakespeare, e dá para fazer umas conexões muito interessantes, as peças elas acabam nos tirando desses problemas, dessas preocupações e fazem a gente sonhar, idealizar, ter outros objetivos. O romance também trata de outros assuntos mais íntimos, sobre a questão da celebridade, da paternidade, digamos que dos relacionamentos entre as pessoas. Isso é muito bem construído no romance. Só que tive um probleminha no fluxo da narrativa, porque essa mudança de personagem todas as horas, a mudança das narrativas, acaba prejudicando um pouco do fluxo da leitura. E acho que você acaba não se dependendo muito aos personagens da forma como você gostaria. E acaba por se tornando uma leitura menos prazerosa. Entretanto, nada tira a grandiosidade do enredo. Nada tira a grandiosidade dessa ideia. Por isso que é um romance legal. Por isso que é um romance que ganhou prêmios. Porque é um romance que vende mais do que a capa. É um romance que fala sobre coisas futurísticas, sobre coisas pós-apocalípticas, sobre doença, sobre peste. É isso que se vende na mídia. Mas, na verdade, é um romance que fala sobre nós, que fala sobre mim, sobre você. Fala sobre a nossa necessidade de se relacionar um com o outro e sobre a nossa necessidade de criar coisas nossas.
de criar arte e de precisar de arte. Então é algo lindo e que vale super a pena. Uma coisa legal que assim que a peste acaba dizimando a população, acontece nos 5 primeiros capítulos, nas primeiras páginas. O capítulo 6 começa com a seguinte descrição: uma lista incompleta. Não havia mais mergulhos e piscinas de água clorada, não havia mais luzes, não havia mais cidades, não havia mais filmes, não havia mais telas acesas à meia luz. E ele vai trazer uma lista de tudo que não havia mais. E apesar disso tudo, o ser humano e a sua essência continuam existindo. E a autora ela consegue criar isso de forma muito bem. Ela constrói uma ideia muito linda, que pode tudo acabar à nossa volta, mas se a nossa essência continua verdadeira, se as nossas relações são bem cultivadas e vividas, a sobrevivência vai ser algo fácil. E aí o ser humano ele vai querer algo mais. Ele vai querer a arte. E isso é lindo. Então não posso deixar de indicar Estação 11. É um romance publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Tá uma edição super legal, muito bem revisada. A capa ela é áspera e ela veio num kit que infelizmente eu não tô com ele aqui agora. E ele veio num saquinho com alguns adesivos com alguma dessas frases super marcantes do livro. Então é super legal. E esse livro vai ter sorteio. Então esse livro vai ser um dos livros que estão no nosso grande sorteio. Então espero que vocês gostem dessa obra, gostem da leitura e se inscrevam, participem do sorteio, participem do nosso especial, confira os outros vídeos. E para isso você precisa estar inscrito no canal. Então inscreva, deixe seus comentários, curta o vídeo e compartilhe. Muito obrigado por nos acompanhar e por estar aqui até agora. É isso, até mais.